Agora veremos muito rapidamente parte, ao menos, da argumentação sedevacantista. É bom lembrar que os sedevacantistas não citam o nome do Papa na missa. Talvez seja o ponto que os une, que une a todos eles, porque há grandes variantes na maneira de tentar demonstrar o sedevacantismo. Então, muita divergência entre eles. Em geral, todos têm isso em comum, que é de não citar o Papa no cânon da missa. Podemos abordar essa questão da argumentação de várias maneiras, já que há várias tendências entre os sedevacantistas. Vamos só abordar uma ou duas, que é a seguinte. A primeira é a seguinte: o Papa, para os sedevacantistas, não erra. Se ele não erra, nós estamos levados a duas conclusões possíveis. E quando nós dizemos que os sedevacantistas dizem que o Papa não erra, eles querem dizer mais do que nós. Nós dizemos também que ele não erra quando ele declara algo de maneira infalível. Os sedevacantistas dizem algo um pouco diferente. Eles dizem que ele não erra quando ele diz algo de maneira infalível, ou seja, ex cathedra, ou seja, de maneira extraordinária. Mas eles dizem não é só isso. O Papa não erra mesmo quando fala de maneira ordinária. É o magistério ordinário. Aqui temos que fazer uma distinção, que vamos fazer logo em seguida. Mas essa aí é a posição deles. Se o Papa disse alguma coisa que diz respeito à fé ou à moral, ele não erra. Então acabou. Não tem variante nisso, não tem modalidades, não tem distinções. Ele falou, se foi ele que falou, está certo, ele não erra. Daí se pode tirar, então, duas conclusões opostas uma à outra. A primeira diz o seguinte: se ele falou algo de errado, isso prova que ele não é Papa. Que o Papa não diz nada de errado. Se ele disse uma coisa errada, logo ele não é Papa. Pronto, simples. Resolveu a questão. A solução é o sedevacantismo. A outra conclusão, curiosamente, vai dar um resultado inteiramente oposto ao sedevacantismo, que é o seguinte: uns dirão, o Papa não erra, Vaticano II foi o Papa que falou, logo o Vaticano II é infalível, não tem erro. É a posição dos conservadores, ao menos de uma boa parte dentre eles, dos progressistas em geral. Não sei se eles formulam dessa maneira, mas é mais ou menos por aí. O Papa falou, Vaticano II é a voz do Papa, logo o Vaticano II está certo, logo tudo se segue. Por exemplo, na Missa Nova foi o Papa que aprovou. Se o Papa aprovou, ele é infalível em matéria litúrgica. Então, porque está ligado à doutrina, bom, eles incluem também a liturgia, então tem que aceitar a Missa Nova. É uma falta de realismo, porque a gente não pode dizer que os documentos do Vaticano II que negam a doutrina do Cristo Rei, negam que o Estado deve proteger e auxiliar a Igreja na missão de converter os povos. Essa doutrina é contrária ao que a Igreja sempre ensinou. Então, se nós dizemos que o Vaticano II não erra, a gente entra num impasse. Quem errou então? A Igreja até Vaticano II estava errada e agora o Vaticano II é que está certo? Ou então os dois estão certos? É o que tendem a afirmar alguns. É um nó na cabeça, uma coisa que não é uma contradição total. Mas voltando ao nosso raciocínio, né? Então, eis aí. Teremos que examinar então essa afirmação, como dizer, o Papa não erra. E para afirmar que o Papa, para afirmar isso, ou não para refutar isso,
temos que fazer um pouquinho, muito de leve, mas alusão aos teólogos. A teologia é a ciência própria da igreja, a ciência máxima da igreja. E todos os papas, quando vão definir algo, eles aprofundam o máximo que eles podem, com a ajuda dos teólogos, aprofundam a doutrina para chegar às conclusões que permitam definir um dogma. Então a teologia é o que há de maior na igreja. São Tomás, que é o doutor comum da igreja, ele é o doutor máximo da igreja, porque foi o maior de todos os teólogos. Então o que nos diz a teologia? Aqui seria necessário um estudo maior, mas desde já posso dar algumas indicações, uma bibliografia. Então, de tudo que foi assim, como estudo, que parece mais apurado, são os textos dos dominicanos. Não são necessariamente os mais longos, mas são os mais pertinentes. Então, fizeram um catecismo do sedecantismo, fizeram também alguns artigos reproduzindo o pensamento de alguns teólogos dominicanos e alguns outros também não dominicanos, que tratam do assunto. Quem quiser aprofundar, sobretudo esses autores que devem ser consultados, ao meu ver. Também não é só isso, mas as passagens de Dom Lefebvre, que tratou desse assunto, e merecem, foram sermões, às vezes uma conferência, às vezes uma coisa assim dita de passagem, mas muito pertinente. Dom Lefebvre que dizia que a igreja é como Nosso Senhor, ela é humana e divina. Nosso Senhor é humano e divino. Na paixão, a sua parte humana foi humilhada. E alguns disseram, não é possível que ele seja Deus, porque a sua parte humana está tão humilhada que não é possível que seja Deus. Ele dizia a mesma coisa para a igreja. Uns veem a igreja tão humilhada que dizem, não é possível. Não é possível que o Papa chegue a tal humilhação. Então ele não deve ser Papa. Não deve ser Papa, então é o sedecantismo. E outros dizem, não é possível que ele seja humilhado assim, a ponto de fazer um concílio que não é bom. Então vai ver que é erro nosso, engano nosso. O concílio é muito bom. Então ele faz essa distinção, essa comparação, que é bem esclarecedora. Então tem esses textos de Monsieur Lefebvre, e tem várias declarações dele sobre o assunto. Depois tem, aqui no Brasil, tem um livro do professor Carlos Nogueira, o Papa Herético. Nossa posição é sobretudo a de Monsieur Lefebvre. Então nós seguimos assim de bem perto o que disse Monsieur Lefebvre, e tirando proveito de outros também, mas guardando sempre essa referência ao Santo Atanásio dos tempos modernos, que é Dom Lefebvre. Então, voltando ao problema. O Papa não erra. Fez a grande afirmação, tanto dos sedecantistas como dos progressistas. Então, vamos ver o que dizem os teólogos. Os teólogos dizem o seguinte, muitos deles dizem o seguinte, o Papa pode errar. Como é que se passa quando o Papa erra? Uns são inclinados a dizer que ele perde automaticamente o pontificado. Outros dizem não. Ele se separa da igreja pela perda da fé, mas ele guarda uma influência sobre a igreja pela função que ele tem. Então, ele não perde o pontificado por isso. Então, vários teólogos examinam como é que ele viria a perder o pontificado. Então, várias teorias muito interessantes. A dominante me parece ser a seguinte, porque a igreja é uma instituição visível, pública, é necessário então que a destituição, a perda do pontificado do Papa, né, seja algo que seja conhecido de todos.
Logo é necessário algo de público, um concílio, algo assim, que faça advertências ao Papa e que depois declare o Papa inapto a continuar a ser o chefe da igreja. Ele não pode ser deposto, propriamente dito, que ninguém pode depor alguém que está acima dele, mas ele pode ser declarado inapto. Então, isso é uma teoria apoiada por vários teólogos de grande renome: João de São Tomás, Banhas, Carlos de Salamanca, Biluar, talvez com algumas variantes entre eles, mas todos nessa linha, Garrigou-Lagrange e outros. Então, como dizia o Sr. Lefebvre, não existe uma unanimidade total entre os teólogos. E mesmo se houvesse essa linha dominicana, por exemplo, que penso que Santo Afonso Ligório vai mais nessa linha também, mostra o quê? Que os sedentistas não têm razão de dizerem que o Papa não é Papa, é resolvido. Não está resolvido. Eles pedem uma reunião de bispos, uma reunião para examinar a questão publicamente, e que façam publicamente, de preferência, um concílio para dizer ao Papa para renegar, abandonar os seus erros. Mas aí nós diríamos, não, o Papa não pode errar. Pode sim, é o que pensaram muitos teólogos. Ele pode errar,